Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. De vez em quando, eu costumo citar um versículo, Provérbios 28:13, que diz assim: o que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Às vezes a citação é só um lembrete de que não devemos ficar dando aí desculpas quando erramos, né? Que é preciso reconhecer, deixar de fazer e seguir em frente. Às vezes é só para lembrar do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Que Deus deseja que vivamos aí uma vida reta diante dele, que não deseja que seus filhos vivam no erro, nas falhas, nas transgressões. Pelo contrário, deseja que seus filhos vivam uma vida reta, íntegra, desfrutando da graça e da sua misericórdia, né? Da misericórdia de Deus. Que vivam aí plenamente a missão, o propósito para o qual foram chamados. Reconhecer o erro é uma virtude. Deixá-lo é algo sábio a fazer. Porque viver errando, desobedecendo a Deus, isso é insensatez. E quem escolhe viver assim, certamente vai pagar aí um preço, né? Porque a desobediência, ela traz consigo as suas consequências, né? Há um preço a pagar, o preço da desobediência. Mas o que eu desejo falar com vocês nessa noite? Não é sobre Provérbios, não é? Capítulo 28. O que eu desejo falar com vocês nessa noite é acerca de um homem que nasceu com uma missão específica. Ele nasceu assim de uma forma milagrosa, mas não viveu o propósito de Deus. Ele não viveu o propósito para o qual Deus o chamou. Ele não valorizou a missão. Ele viveu o seu chamado de qualquer maneira. E o preço pela sua desobediência foi um preço muito caro. Não foi pior, porque ele ainda conseguiu encontrar a misericórdia de Deus. Gostaria de falar com você nessa noite acerca de Sansão. Acompanha comigo, então, a história de Sansão. A história de Sansão está narrada no livro de Juízes, né? Você vai ver isso lá no capítulos 13 a 16. Nós não vamos fazer, obviamente, né, a leitura de todo o texto, mas eu gostaria de ler com vocês Juízes 13, né? E depois eu vou ler o finalzinho do 16, né, quando trata aí acerca da morte de Sansão. Mas acompanhem comigo aí 13, a partir do verso 1, que diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Note o verso 5, a parte final que diz: e ele começará a livrar a Israel do poder de Deus. Uma criança que nasce com um propósito específico. Juízes, capítulo 16, a partir do verso 23, nos diz assim: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus, Dagom, e passaram a alegrar-se e diziam:
Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. E trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando os fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que eu me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres. E também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita entre uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa do seu pai, tomaram-no e subiram com ele e sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Eu li aí, né, um trecho da história de Sansão. A história de Sansão é conhecida, né? Uma das histórias que a gente costuma contar aí para as crianças, é uma das histórias bíblicas mais conhecidas. Sansão, ele é sempre lembrado pela força que ele tinha uma força extrema, né? O significado do nome, né, de Sansão, né? Há 2 possibilidades aí, né? Pode ser que o nome dele seja derivado de uma palavra hebraica que significa sol, né? Então, se isso aí for o caso, é um homem solar, uma pessoa solar, ou um homem parecido com o sol. Mas também existe a possibilidade do nome dele ser derivado aí de uma outra palavra no hebraico que significa aí destruir, né? Se for então essa a forma correta, né, da origem do nome dele, pode ser que Sansão significa o destruidor. Mas a história dele começa aí, lá no capítulo 13, com um anjo aparecendo à sua mãe, que era estéril, não podia ter filho. E o anjo diz que ela teria um filho. E que esse filho, que essa criança, ele começaria a livrar Israel das mãos dos filisteus. Você vê que o anjo vai dizer para ela que a criança seria nazireu, que ele seria consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe. E assim foi. Sansão nasceu. Sansão, apesar de nascer já com essa missão específica, ele começa a tomar aí na sua vida um caminho um tanto quanto tortuoso. Ele começa a querer se envolver com várias mulheres do inimigo, dos filisteus. Ele se apresenta aí um homem vingativo. Você pode fazer isso, né? Conferir isso, fazendo a leitura aí de todo o texto. Ele não respeita a lei. Ele era nazireu. E haviam várias orientações específicas para um homem assim, e ele viola várias delas. Ele desobedece. O seu pai, quando sabe que ele seria pai, que o filho que seria gerado seria
alguém assim escolhido por Deus, ele pede orientação específica do que eu preciso fazer. Preocupado em cumprir, preocupado aí em lidar bem com a bênção que ele recebe, um filho. Se você fizer lá a leitura do texto, você vai ver que ele procura casar-se com a mulher dos filisteus. Nessa ida, né, que ele vai até lá a propor esse casamento, apesar dos seus pais protestarem, apesar de ser uma violação, né, um casamento com uma mulher de outra nação, uma mulher pagã. Os pais o acompanham. E quando eles vão nesse trajeto, diz lá o texto que um leão ataca Sansão. Ele vai e mata o leão com as suas mãos. Na volta desse caminho, ele percebe que o cadáver, né, havia aí um favo de mel. Ele vai lá e toca, pega o mel. Número 6:6 vai dizer que todos os dias da sua consagração ao Senhor, ele não deveria se aproximar de um cadáver. E ele faz isso. Traz para os seus pais, sem dizer de onde pegou aquele mel. Depois você vai ver ainda no capítulo 14, né, aquela festa, né, regada a bebida do casamento. O texto não fala que ele bebeu, tá? Mas Sansão, ele deveria abster-se, né, de qualquer bebida forte. E aí ali acontece, ele propõe aí um enigma. A sua esposa diz, né, para os seus conterrâneos a resposta, e ele fica indignado com aquilo. Mais uma carnificina ocorre. E aí a história dele só vai de mal a pior. A história dele só vai de mal a pior. Essa mulher com quem ele se casa é dado a outro homem. Depois ele se envolve com outras mulheres, até que é aquela conhecida, não é? Quando se conta a história de Sansão e Dalila, que fica lá implorando para saber o segredo da sua força, já que ninguém conseguia prendê-lo. Ele se apaixona por uma filisteia chamada Dalila. Os governantes subornam Dalila para que ela contasse, né, descobrisse aí o segredo da força de Sansão. E aí Sansão revela algo que não deveria revelar. Ele revela os segredos do Senhor com ele para uma mulher que não servia ao Senhor, não fazia parte do seu povo. E aí você sabe o resultado disso, não é? O cabelo dele é cortado, ele perde a sua força. E o campeão do povo de Israel é presa fácil nas mãos dos filisteus. Eles prendem os filisteus prendem Sansão, furam seus olhos, faz com que ele tenha trabalhos forçados. Os filisteus, diz lá o capítulo 16, o verso 21, os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Sansão, ele precisou enfrentar as consequências
das suas ações, das suas escolhas, da sua desobediência. E vencer o campeão dos israelitas foi algo notável para os filisteus. Eles acharam aquilo assim uma tremenda vitória e resolveram aí fazer uma celebração. Diz o texto, e aí foi o capítulo 16 que nós lemos, que eles, né, nessa celebração que eles fazem lá para o seu Deus, para Dagon, eles vão agradecer a Dagon por essa vitória. E durante aí essa festividade, eles vão trazer a Sansão para servir para alegrar, para entreter. Era uma chacota, né? Na verdade. E quando ele se vê assim, diante daquele templo, sabendo do palco, sabendo de quantos estavam ali, né? A multidão ele estava cego, mas a multidão devia estar dando aí os seus urras, os seus brados. O nome dele devia estar sendo gritado por ali, não em celebração, por ele ser o campeão, mas por ele ter se tornado quem ele se tornou, humilhado diante dos filisteus. Mas é nesse momento aí que ele faz uma oração ao Senhor. É nesse momento que ele vai clamar a Deus. É nesse momento que ele vai suplicar ao Senhor aí pela sua misericórdia. Diz o texto que o Deus misericordioso concedeu a Sansão o seu pedido. Esse Deus que é misericordioso ouviu a oração deste homem, de Sansão. E diz o texto que ele consegue empurrar aquelas colunas e mata com a sua morte mais filisteus do que ele matou enquanto vivia. Se você pensar nisso, se você pensar na história desse homem, você deve pensar que esse é um exemplo a não ser seguido. O exemplo que ele traz durante toda a sua trajetória. Olhar para a vida dele, olhar para os seus erros, deve nos lembrar que nós não devemos brincar com o pecado. A vida de Sansão vai nos levar a pensar que nós não podemos confiar nas nossas próprias forças, mas saber e confiar na força que vem do Senhor, não no nosso poder, mas no poder que vem do Senhor. Olhar para a vida de Sansão deve nos lembrar a seguir a vontade de Deus e não a nossa própria vontade, não a nossa teimosia de não confiar no nosso próprio entendimento, mas confiar no Senhor. O que você pode trazer de lição da vida deste homem para você nesta noite? Olhar para Sansão, para esta vida, deve nos trazer algumas reflexões, sim. Sansão, depois de perder o status, depois de ser humilhado pelo inimigo, depois de ter os seus olhos vazados, o campeão dos israelitas foi aviltado pelos filisteus. Quando ele está assim, ele se lembrou de quem ele era. Ele lembrou do seu chamado.
Ele se lembrou a quem ele pertencia. Ele fez uma oração simples. A oração de Sansão foi: Senhor, que eu cumpra os teus propósitos para a minha vida. Como assim, irmã Maria? Não foi isso que ele orou, não? Quando ele é chamado, e aí a gente viu isso aqui, quando ele nasceu, a gente viu isso aqui no verso 5 do capítulo 13, ele diz: e ele começará a livrar Israel do poder dos inimigos. Ele sabia exatamente quem estavam ali, naquele templo. Se era uma festa para o Deus dos filisteus, os seus príncipes estariam lá naquela festa. Então a oração dele era: Senhor, que eu cumpra os teus propósitos para a minha vida, que é começar a livrar Israel do poder dos inimigos, dos filisteus, do poder dos filisteus. Eu falei alguns domingos atrás que o que é importante muitas vezes não é como você começa, e sim como você termina. Não sei se você se recorda disso. Sansão, ele entrou para a galeria dos heróis da fé. Você pode ver isso aí lá no livro de Hebreus, a galeria dos heróis da fé. Apesar de todas as suas falhas, de todos os seus erros, ele vai entrar para essa galeria. Porque é naquele momento ali, desprovido da sua própria força, da força que ele sempre teve, que o acompanhou, que ele passa a depender tão somente e exclusivamente do poder de Deus. Olhar para a história dele nos lembra do Deus misericordioso que, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, quando nós de fato nos arrependemos, ele nos dá uma segunda chance. Ele nos redime. Ele se lembra daqueles que se voltam para ele. Olhar para a vida desse homem nos mostra que não importa aí o tamanho das nossas falhas, dos nossos pecados, o nosso Deus vai ser sempre maior que tudo isso. Se nós, de fato, nos voltarmos para ele. Olhar para a história de Sansão deve lembrar a mim e a você que importa, antes de qualquer coisa, obedecer a Deus e cumprir a sua vontade. Nos mostra que a desobediência tem um preço alto demais para ser pago. Sansão foi alguém chamado por Deus para liderar Israel. Ele não valorizou a missão de ser juiz da sua nação. Ele não confiou em Deus, ele confiou na sua própria força, na sua própria habilidade, e confiando nisso, ele desobedece a Deus, comete muitos erros. Tiveram várias consequências graves, não só para ele, mas também para o seu povo. Mas nos lembra também que quando nós confiamos em Deus, quando nós voltamos os nossos olhos para Ele, pedimos por socorro do alto dos céus, Ele vem em nossa direção e nos socorre e nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade de viver e cumprir os seus propósitos. Para hoje, viva uma vida plena na presença de Deus, cumprindo cabalmente o propósito de Deus para você. Lembre-se que Jesus nos advertiu que aquele que lança mão do arado não pode
em hipótese alguma, olhar para trás. Viva o propósito de Deus para você hoje. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e até a próxima.